Bem, então vamos discutir na aula de hoje sobre alguns pontos de inferência estatística envolvendo a média amostral, tá? Então, os pontos que a gente vai falar na aula de hoje discutem o conceito, né, de uma distribuição amostral, tá? E que tipo de inferência, né, como que a gente pode fazer inferência intervalar, inferência pontual, e sobre a distribuição da média amostral, né? Então, para começar, eu vou colocar aqui a definição, né, de distribuição amostral. Então, a distribuição amostral, certo, é uma distribuição de probabilidade que está associada a uma estatística da amostra. Uma estatística que é formada quando se utilizam dados amostrais, né? Obviamente que se você tem um conjunto de dados e você substitui os dados, as informações dessa amostra na fórmula dessa estatística, você está tendo uma realização dessa estatística. Mas a estatística por si só é uma variável, né? Uma variável que ela depende do conteúdo amostral. Então, por exemplo, aqui, se a gente fosse imaginar de forma bem simples aqui, já que a gente está falando da média, e aí eu vou usar a letra maiúscula para denotar aqui a média amostral, certo? E aí, essa média amostral, a gente vai definir ela, né, como uma soma, né, das observações sobre o tamanho da amostra, certo? E uma realização dessa média amostral é você pegar os dados observados e e fazer a média desses valores observados, dando o conceito aqui de uma observação dessa média amostral. Então, o conceito, a definição de distribuição amostral envolve a variável aleatória, tá? A variável aleatória. Então, a variável aleatória é a média amostral. E aí no conteúdo, né, o que a gente pode tirar aqui dessa média amostral? Bem, a população, muitas vezes, o nosso primeiro interesse reside em mirar o comportamento médio de uma característica, de algo que seja de interesse em pesquisa. Então, salário médio, comportamento médio de consumo, né? Ou seja, essa média a gente é ditada pelo parâmetro de média, que muitas vezes é conhecido por μ, né? E aqui isso passa a ser uma estatística que mira, né, esse parâmetro, que é o aspecto populacional, tá? Então, na prática, a média amostral é um bom estimador para a média populacional, tá? Ele tem boas propriedades. E nesse contexto, né, a distribuição amostral da média é o nosso horizonte, é a nossa linha divisada para essa aula. Então vamos falar bastante aqui de estimação, de inferência envolvendo a média amostral. Então, existe uma propriedade, né, que envolve a média amostral. A propriedade, ela é a seguinte: a média amostral tem um valor esperado igual à média populacional. Então, a esperança de x barra maiúsculo, é exatamente o μ
né, o Mi. E aqui, nesse caso, estou usando, né, estou utilizando aqui essa notação aqui, Mi x barra, para denotar, né, a média amostral. Então, o valor esperado, na verdade, a esperança dessa média está sendo isso aqui pela notação do material, Mi x barra é igual a essa média, tá? Então, dessa forma, a média, valor esperado da média amostral é a média populacional. A segunda propriedade diz respeito ao desvio padrão dessa média amostral. O desvio padrão da média amostral vai ser o desvio padrão populacional sobre a raiz do tamanho da amostra. Certo? Essas são as duas propriedades que estão sendo elencadas aqui, né, no número 1 e no número 2. Tá? E esses dois resultados, né, eles são muito importantes aqui nessa parte inferencial sobre a média, pois, né, quando temos o conhecimento sobre esse resultado de que o valor esperado da média amostral é igual à média populacional e o desvio padrão da média amostral é igual ao desvio padrão da média populacional, ao desvio padrão populacional, né, sobre a raiz de n. Então, esses dois resultados, né, que são resultados teóricos, né, que envolvem propriedades dessas distribuições amostrais, né, sobre a média, esses dois resultados eles trazem uma leva de consequências que nos ajudam a fazer inferências sobre a média populacional de uma forma bastante interessante. O resultado imediato, né, da teoria que envolve a distribuição da média amostral é que em grandes amostras, e aí quando se fala em grandes amostras, né, em grandes amostras, é suficiente dizer que o tamanho da amostra seja maior ou igual que 30, tá? Em grandes amostras, né, o n maior ou igual que 30. O que nós temos é que a média amostral, certo? Quando essa amostra aumenta de forma suficiente, no mínimo 30 pontos, essa média ela passa a ter uma distribuição aproximada, né? Ela passa a ter uma distribuição aproximadamente gaussiana, certo? Uma aproximação gaussiana cuja média é exatamente a média populacional e o desvio padrão já também mostrado anteriormente vai ser o desvio padrão populacional sobre a raiz de n. Tá? Então esse é um resultado, né, que quando o n é suficientemente grande, quando o n é grande o suficiente, nós conseguimos utilizar, né, a distribuição normal para aproximar a distribuição da média amostral. Ok? E aí, nessa notação aqui, eu estou usando o desvio padrão, mas em alguns livros vocês podem encontrar assim, sigma 2 sobre n, dando a entender que está se falando da variância da média amostral. Então, em grandes amostras, com n maior ou igual que 30, né, é importante também deixar claro que essas amostras devem ser independentes e identicamente distribuídas, tá? Independentes, amostras independentes, principalmente independentes. A distribuição da média amostral pode ser aproximada por um padrão gaussiano com a média populacional
e o desvio padrão dado pelo desvio padrão populacional sobre a raiz do tamanho da amostra. Vamos considerar um exemplo para título de interpretação desse resultado. As contas de telefone de residências de uma cidade têm em média, 64 unidades monetárias e um desvio padrão de 9 unidades monetárias. Então, aqui está uma informação amostral da observação. Na verdade, essa informação ela é populacional. É uma informação populacional, ou seja, a média populacional é 64, o desvio padrão populacional é de 9 unidades monetárias. Como pode ser observado no gráfico, enfim, as amostras aleatórias de 36 contas de telefone são escolhidas dessa população e a média de cada amostra é determinada. Encontre a média e o erro padrão da média da distribuição amostral. Ok? Então, a média da distribuição amostral, a distribuição amostral da média, vai ter valor esperado igual a 64, certo? Ou seja, a esperança dessa média populacional vai ser exatamente o 64 e a variância aqui dessa média populacional vai ser igual a variância populacional sobre N, tá? E aí, utilizando o teorema, nós podemos usar aqui o teorema do limite central, porque eu tenho 36 observações, o N é igual a 36, certo? Então, eu posso aproximar o padrão probabilístico dessa média amostral a um padrão probabilístico de uma distribuição normal, ou gaussiana. Eu vou usar aqui um termo aproximado aqui, a gaussiana com a média 64 e o desvio padrão dado por 9 sobre 36. 9 sobre raiz de 36. 9 sobre raiz de 36. Bem, esse padrão probabilístico pode servir para, por exemplo, você calcular probabilidade de que a conta, o valor médio, fique abaixo de um certo valor em reais, ou seja, você pode simplesmente padronizar essa média, subtraindo a média de 64, que é o seu valor esperado, e dividindo pelo seu desvio padrão 9 sextos. Isso vai ser uma distribuição aproximadamente normal, com média zero e desvio padrão unitário. Então, com base nessa informação, nós conseguimos calcular probabilidades. Então, qual que seria a probabilidade de que essa média ultrapasse um certo valor K? Então, qual a probabilidade da média ser maior ou igual a um certo Kzinho? Então, o que a gente vai fazer? Vai padronizar a média. Aqui vai calcular as probabilidades. Então, x barra menos o 64 sobre o 9 sextos. Essa probabilidade é equivalente à probabilidade dessa variável padronizada ser maior ou igual que o K menos o 64 dividido pelo 9 sextos. E aí, com essa informação em mãos, nós podemos diretamente aqui ir atrás de probabilidades, usando a distribuição gaussiana padrão, probabilidade de uma normal 0,1 ser maior ou igual que esse limiar aqui, K menos 64 sobre 9 sextos. Então, essa probabilidade é o que seria
procurado. Aí, dependendo do valor do K, você pode substituir aqui e ir na tabela da normal para fazer aí, encontrar o valor da probabilidade, né? Nesse caso, 1 menos a probabilidade da normal padrão ser menor ou igual que esse K menos 64, né, sobre 9/6. Isso aqui vira então um cálculo envolvendo a distribuição gaussiana, tá? Então isso aqui é igual. Então, só para ilustrar como que a gente pode utilizar-se deste teorema do limite central para aproximar a distribuição da média amostral. É importante esclarecer que existe um entendimento na literatura de que o tamanho da amostra deve ser superior a 30 pontos para que essa aproximação possa ser feita sem nenhum problema em termos de pequenas amostras. Ok? Então aqui mais um exemplo com os cálculos a serem feitos. O gráfico à direita mostra o período que as pessoas passam dirigindo todos os dias. E nesse sentido é selecionada uma amostra de 50 motoristas com idades entre 15 e 19 anos e que deseja saber qual que é a probabilidade, né, de que esse tempo médio em que eles passam dirigindo, né, nos dias, diariamente, esteja entre 24,7 e 25,5 minutos. E aí, a suposição do problema é de que o desvio padrão populacional seja de 1,5 minutos. Então, nesse caso, o que é que a gente percebe aqui? Graficamente, né, a distribuição normal, né, já que a gente tem uma amostra, né, de mais de 30, né, observações, nesse caso aqui são 50, observe aqui a distribuição dessa média, tá, dessa média amostral. E o que a gente observa aqui? Que a média está mirando aqui no 25. Então o 25, né, vai ser a média, será a média da média amostral, tá? Então, se a gente tiver de calcular o valor esperado da média amostral, esse valor esperado será de 25 minutos. E o desvio padrão, né? O desvio padrão amostral, da média amostral, que é o sigma x barra, esse vai ser 1,5 dividido pela raiz de 50, certo? Pela raiz de 50. Esse valor aqui, aproximadamente 0,2121, tá? Então eu tenho a informação da média, valor esperado da média amostral e do desvio padrão da média amostral. Com essas duas informações, o que é que eu tenho, né? Eu também posso dizer que essa média amostral ela é aproximadamente normal com essa média de 25 e esse desvio padrão de 0,2121, né? Isso aqui a gente também pode, usando-se aqui do teorema do limite central, nós podemos fazer isso aqui. Então, se o interesse é calcular a probabilidade de que essa média esteja, né, entre que essa média amostral, né, esse tempo médio esteja entre, né, o 24,7 e o 25,5, então eu posso calcular essa probabilidade simplesmente padronizando a média amostral. Então vamos repetir a probabilidade. Então, a probabilidade de... E aí eu vou fazer a padronização aqui, 24,7 menos
a média populacional, que é os 25, dividido pelo desvio padrão da média, que é 0,21, 21, menor ou igual, aí vamos trabalhar agora com a média padronizada, que vai ser, né, uma normal padrão, tá? Isso menor ou igual, e aí vamos padronizar agora o lado direito dessa desigualdade, 25,5 menos 25 dividido 0,21, 21. E aí agora nós temos os dados, né, os valores aqui desses novos limiares, usando a aproximação gaussiana. Então aqui, este valor aqui vai dar aproximadamente menos 1,41. E o valor aqui à direita vai ser aproximadamente 2,36. Tá? Então nós temos aqui uma probabilidade equivalente a uma probabilidade de que uma variável gaussiana esteja entre menos 1,41 e 2,36. Essa probabilidade pode ser calculada diretamente aí, utilizando os quantis da normal, né? Porque essa probabilidade vai ser a probabilidade dessa normal entre 0 e 1, normal 0 e 1, ser menor ou igual que 2,36, menos a probabilidade da normal, né, 0,1 ser menor ou igual que menos 1,41. Essa diferença entre essas duas probabilidades vai ser exatamente igual. Nós podemos calcular isso aqui usando uma tabela da normal. Aqui eu vou usar o software R para me dar essa resposta. Então eu vou pegar aqui diretamente o P-norm, né, do 2,36 menos o P-norm de 1 menos 1,41. Essa diferença aqui é o valor dessa probabilidade, que é de aproximadamente aí 91,16%, tá? Vamos olhar aqui como seria esse cálculo usando a tabela da normal, tá? Então essa tabela da normal, o que ela faz? Ela acumula as probabilidades à esquerda de um certo Z, um certo valor Z, tá? E no caso aqui em questão, né, a probabilidade de interesse é, primeiro, a probabilidade da normal ser menor ou igual que 2,36. E aí, nesse caso, o 2,36 estaria aqui, né? A gente teria que procurar o 2,36 aqui em algum lugar. Aqui o 2,3. Aí vai atrás do 6. Vai nessa linha aqui. 2,36. Isso dá 99,09%. E o valor negativo, né, que é menos 1,41, ele estaria por aqui, menos 1,41, mas essa tabela aqui não tem informação para valores negativos. A gente tem que ir lá do lado direito da distribuição
pegar o 1,41, certo? Ok, calcular essa probabilidade à esquerda e subtrair de 1, porque aí nós ficamos com a probabilidade à direita, né? Então eu vou pegar o 1,41 aqui agora, 1,41, que é esse valor aqui, certo? 92,07%, né? Que seria a probabilidade do x ser menor ou igual que 1,41. E vou subtrair 1 dessa quantidade, né? Então eu vou ficar com 1 menos 92,07. Isso dá aproximadamente 7,93%, né? Então, no final da história, o resultado vai ser 99,9%, né? 99,09% menos 7,93%. Isso dá aproximadamente 91,16%. Então, a diferença entre 99,09% menos, né, o complemento a esse valor aqui, né, 92, que dá o 7,93%. Então, essa diferença vai dar aproximadamente, né, aproximadamente aí 91,16%, que seria a probabilidade desejada, a probabilidade de interesse, né, 91,16%. Um outro resultado teórico interessante, e é um resultado da teoria assintótica, é que muitas vezes a gente tem situações, né, onde o problema envolve uma variável binomial, né? Imagina que você tem aí uma variável que descreve o número de sucessos de eventos bem-sucedidos e um número de realizações finitas de um experimento, como por exemplo a realização de um procedimento cirúrgico, né? Em um número de pacientes, qual que seria a chance de você ter uma quantidade X de insucessos ou de sucessos, eventos bem-sucedidos nessas cirurgias. E aí, nesse caso aí, você tem uma característica de N ensaios tipo Bernoulli, e esses N ensaios tipo Bernoulli, se a gente pudesse fazer inferência, né, sobre essa variável aleatória, né, muitas vezes o cálculo, né, dessas probabilidades fica um pouco exaustivo, e aí você passa a se utilizar de uma aproximação à distribuição normal, né, quando você tem algumas condições. Então, essa aproximação à normal, no caso da binomial, é um resultado também associado à teoria assintótica, e que nós vamos também se utilizar a qualquer momento, diante da necessidade de se simplificar essas contas. Então, por exemplo, aqui eu posso tomar a aproximação, né, da binomial A normal. Ela pode ser feita, ela está autorizada de ser feita pela literatura, né, quando você tem, né, P, imagina que P é a probabilidade de sucesso, e 1 menos P, que é o Q, né, então você tem o Q igual a 1 menos P, né, que seria a probabilidade de insucesso ou de fracasso, né. Então, quando esse NP for maior ou igual que 5 e o NQ também maior ou igual que 5. Em caso isso aconteça, você vai poder aproximar a média, né, por NP, a média populacional, vai ser comparada à média de uma variável binomial, e o desvio padrão também vai ser a raiz de NPQ, né, onde P é a probabilidade de sucesso e Q a probabilidade de insucesso. Então, nesse sentido,
é possível também se utilizar da aproximação gaussiana, né, uma vez que a distribuição seja com esse tratamento binomial. Mas é preciso que se tenha essas características aqui, ou seja, a frequência absoluta das informações bem-sucedidas tem que ser maior ou igual que 5, e assim também a frequência absoluta dos eventos mal-sucedidos também tem que ser maior ou igual que 5. Então você tem que pegar o tamanho da amostra e multiplicar pela chance de sucesso, né, que equivale ao número de sucessos, né? Porque se você pegar na amostra e disser uma frequência, digitar uma frequência, né, você tem ali o número de sucessos. Então você tem que ter pelo menos 5 sucessos e 5 fracassos para poder fazer essa aproximação da binomial a normal. Ok? Tomemos o seguinte exemplo. Você tem 2 experimentos binomiais. Decida se você pode utilizar a distribuição normal para aproximar, né, a distribuição do x, que vai ser o número de pessoas que respondem sim, ou seja, é uma frequência de pessoas na amostra que vão responder sim. E se você decidir que não é possível, explique o motivo, né? Primeiro item, né? Para 51% dos adultos dos Estados Unidos, a promessa de final de ano mais importante foi a de se exercitar mais. Você seleciona aleatoriamente 65 indivíduos. Obviamente que desses 65 indivíduos você pode calcular aqui uma frequência absoluta em cima dessa probabilidade. Então se nós pegarmos aqui essa probabilidade, que é 51% e multiplicar por 65, você tem aí 33,15 indivíduos, né, selecionando aí essa promessa de se exercitar mais. Isso é maior que 5, tá? E obviamente que o complemento a esse valor, né, você pode subtrair do 100% 51, que vai dar 49%. 49% dos 65 vai dar 31,85. Esses 31,85 seriam os indivíduos que não fizeram essa promessa. Também é um valor maior ou igual que 5. E aí, portanto, eu posso fazer a aproximação a binomial nesse primeiro caso, certo? Não teria problema, porque nesses casos o NP e o NQ são ambos maiores ou iguais que 5. Ok? No segundo caso, vamos ver aqui, né? 15% dos adultos nos Estados Unidos não fazem promessas de final de ano. Você seleciona 15 adultos aleatoriamente e pergunta a cada um deles se eles fizeram promessa de fim de ano. Então, se pegarmos aqui o 15, né, e multiplicarmos aqui pelo 15%, 15% de 15, 2,25. Não é maior ou igual que 5. E 85% de 15, que é o tamanho da amostra, é 12,75. Então, mesmo que o NQ seja maior ou igual que 5, o NP teria que ser maior ou igual que 5 para que a gente pudesse utilizar a distribuição gaussiana aqui como uma aproximação a binomial. Então, nesse caso, não na segunda opção. No material se discute uma correção de continuidade quando se fala da aproximação anormal pela binomial. Essa correção de continuidade
é simplesmente subtrair 0,5, certo, dos valores extremos dessa distribuição, né, de forma a corrigir essa continuidade. Então, se por exemplo você estiver trabalhando com uma variável no intervalo 270, né, e 310, né, certo? 310, aí você faria a correção de continuidade subtraindo meio 0,5 aqui, isso aqui ficaria 269,5 e aqui você somaria esses 0,5, isso aqui viraria 310,5. E aí, se o objetivo for analisar que o x é maior que 62, então usaria aí uma correção 62,5 ao invés de 62. Então essa correção de continuidade é algo bem simples de ser resolvido aí em termos de cálculo. Vamos tomar aqui esse exemplo para ilustrar a aproximação da binomial anormal. 51% dos adultos nos Estados Unidos, cujas promessas no final de ano foram de se exercitar mais, alcançaram seus objetivos. Você seleciona aleatoriamente 65 adultos que fizeram essas promessas. Ele lhes questiona se eles cumpriram essa promessa. Qual que é a probabilidade de que menos de 40 deles respondam sim, né? Então, para começar, o que a gente pode fazer aqui, né? A gente sabe que 51%, né, dos adultos falam que cumpriram suas promessas, né? Alcançaram suas promessas. Então, nesse sentido, né, 51% das 65 pessoas que foram entrevistadas, isso dá 33,15, né, em termos de frequência, né? Frequência. E o desvio padrão, né, para encontrar aqui o desvio padrão, nós vamos pegar aqui, por exemplo, a raiz quadrada do n, que é 65, vezes a probabilidade dos 51%, vezes os 49%. E aí eu vou ter aqui, né, que é o NPQ. Né, fazendo essa conta aqui, 65 vezes 0,51 vezes 0,49, isso vai dar 16,24. Tirando a raiz quadrada disso aqui, né, vai dar 4, aproximadamente 4,03 é o desvio padrão. Então, você tem aqui a média, certo? E o desvio padrão populacionais, né? Então, se a gente fizer aqui uma aproximação à distribuição gaussiana, né? E obviamente que o padrão aqui é de frequência, né? Ou seja, qual a probabilidade de que menos de 40, né? Ou seja, dos 65 entrevistados, né? Ou seja, você tem 65 questionários, perguntas, né? E 40, né, você quer saber qual a probabilidade de 40 desses 65 terem respondido sim. E aí você vai usar aí a distribuição
binomial sendo aproximada para a distribuição normal. Bem, o que a gente precisa fazer, né? Encontrar a probabilidade de que essa variável aqui, que vai ser o x, né, seja menor ou igual que o 40. Só que fazemos aqui a correção de continuidade. Então, 40 vai virar 39,5, certo? Pela correção de continuidade, esse 40 vai virar 39,5, ok? E aí, você pode fazer a padronização, né, da variável, isso já usando aí a aproximação anormal, colocando aqui média e desvio padrão. Obviamente que esse desvio padrão já diz respeito aqui à variável, né? A gente não está olhando mais a média, né? Estamos olhando a variável x, que é o número de pessoas que vão responder sim a esse questionamento. Então, eu vou pegar o x, vou subtrair a sua média, que é 33,15, e vou dividir pelo desvio padrão, que é 4,03. E aí, fazendo isso, em termos de probabilidade, é equivalente a passar aqui, fazer a mesma coisa no lado direito, em cima do 39,5. Então, 39,5 menos 33,15 sobre 4,03. Essa probabilidade agora vai ser envolvendo uma variável gaussiana. Aqui uma variável gaussiana, então probabilidade de uma normal padrão ser menor ou igual, esse valor aqui junto dá aproximadamente 1,58. Então a gente pode ir lá na tabela da normal, já observando aqui a probabilidade 1,58, né? Olhando aqui 1,58, né? Cruzando aqui com 58, né? Dá 94,29%, tá? Que é o valor dessa probabilidade, né? O valor dessa probabilidade é de aproximadamente 94,29%. Então a chance de 40 pessoas responderem sim gira em torno de 94,30%. Um outro ponto muito importante aqui no nosso conteúdo aqui para essa unidade é a questão da estimação intervalar para essa média. A média populacional, com base aí no teorema do limite central e nos resultados dessa aproximação anormal, né, nós podemos pensar no intervalo de confiança, né, a um nível de confiabilidade, a esse nível de confiabilidade, geralmente 95%, 90%, 99% de confiabilidade. Esse nível de confiabilidade geralmente alfa, né? 1 menos alfa, vou colocar 1 menos alfa, geralmente o alfa é um número pequeno, e aí 1 menos alfa fica o valor alto. Esse intervalo da média vai ser a média amostral menos um z-score, certo? Esse z-score 1 menos alfa sobre 2, tá? Vezes, né, o desvio padrão da média amostral, que é o sigma sobre a raiz de n, ok? E o lado direito desse intervalo vai ser o x barra mais o z-score 1 menos alfa sobre 2, 1 menos alfa sobre 2 vezes o sigma sobre a raiz de n. Essa é a estimativa, esse é o estimador intervalar, a estimação intervalar para a média populacional. Então a média ela vai pertencer a este intervalo com esta probabilidade, tá?
com a probabilidade de 1 menos alfa por cento. 1 menos alfa. Obviamente, desculpa aqui, eu coloquei, vamos pensar aqui, vamos colocar alfa. Vou colocar alfa aqui, né? O alfa vai ser o número grande, para não confundir. Então, o alfa passa a ser o número grande, 95%, e 1 menos alfa sobre 2, né? Você tem alfa sobre 2, 1 menos isso, vai estar distribuído nas caudas, né? Então, 1 menos alfa fica distribuído nas caudas, na região de cauda. Então, aqui você tem o alfa, né, aqui no meio, e aqui na região da cauda você tem o alfa sobre 2, tá? Que é o alfa sobre 1 menos alfa sobre 2. E aqui também 1 menos alfa sobre 2. De forma que a distribuição normal é simétrica, você distribui essa probabilidade nas causas, se reside probabilidade nas causas. Certo? Então, se a gente for pensar numa margem de erro, né, essa margem de erro envolve esse valor aqui, Z, vezes esse sigma sobre N, sobre a raiz de N. E esse Z vem da distribuição normal. Se você disser que o alfa é 95%, você vai pegar, né, o 2,5%, porque 5% sobre 2 dá 2,5%. Então, se pegar o 2,5%, então vai trabalhar com 97,5%. E o Z, né, 97,5%, se a gente olhar aqui na própria tabela da normal, olha na tabela normal, 97,5%, vamos procurar aqui, 97,5%, achei, ele vai ser 1,9%, que é esse lado aqui, meia. Então, o quantio que vai levar a 97,5% de probabilidade à esquerda na distribuição normal é 1,96, né? 1,96. Então, se é 1,96, ele vai estar aqui, né? 1,96. Isso se a gente escolher o alfa igual a 95%. E aqui vai estar o simétrico dele, né? Que é menos 1,96. Porque a distribuição normal ela é simétrica, tá? Então, o erro, né, a margem de erro é justamente isso aqui. Essa aqui é a margem de erro. Então, isso aqui serve para a gente calcular, por exemplo, qual o tamanho mínimo de amostra, né? Então, usa a fórmula da margem de erro, certo? Usa a fórmula da margem de erro, que é a que está aí no material, né? Certo? A margem de erro, C crítico, vezes o sigma sobre a raiz de N, tá? Então, vamos pegar só um exemplo numérico aqui, um exemplo aplicado, um enunciadozinho aqui, para ilustrar esse procedimento. Uso os dados do exemplo 1, né, e um nível de desconfiança de 95% para encontrar a margem de erro para uma média do número de frases em todos os anúncios nas revistas. Assuma que o desvio padrão da amostra seja de aproximadamente 5, né? Então, o que a gente precisa fazer? Calcular aqui 1,96, porque é 95%, então nós vamos usar o 1,96, vezes o desvio padrão é 5, e a raiz do N, né? Tá? Esse caso aqui, eu acho que o tamanho amostral é 50, se não me falha a memória. Então você tira a raiz de 50 aqui. Então você encontra a margem de erro, que é de aproximadamente 1,4. Isso também serve, essa fórmula também serve para calcular tamanho de amostra, tamanho mínimo de amostra. Tamanho mínimo de amostra. É importante destacar isso aqui, porque usando essa fórmula, né, você consegue deduzir, por exemplo, né,
que essa margem de erro é fixa, sei lá, você determina essa margem de erro, né? E essa margem de erro sendo igual a esse Z crítico vezes o sigma sobre a raiz de n, né? Você pode dizer, bem, essa margem de erro não passa disso. Então você diz que isso aqui é menor ou igual a um certo k, certo? E segue nessa inequação aqui para resolver quem é o n, né? Então o Z crítico sigma é menor ou igual que sigma sobre k é menor ou igual que o n. N é um número positivo, então não vai mudar o sinal aqui de, né, o sinal dessa desigualdade. E aí você pode, aqui é a raiz de n, né, desculpa, você pode elevar ao quadrado. Então o n vai ser maior ou igual que o Z crítico sigma sobre k ao quadrado, certo? Então é uma forma de tentar deduzir tamanho mínimo de amostra, né? Tamanho mínimo de amostra, tá? Tá aqui um exemplo para calcular o tamanho mínimo da amostra. Você quer estimar o número médio de frases em anúncios de revistas? Quantos anúncios de revista devem ser incluídos na amostra, de forma que 95% de confiabilidade você está de que a média amostral está dentro de uma frase da média populacional. Então o que você vai fazer aqui agora? Né, você vai determinar o n com margem com base na margem de erro, né? Aí a gente sabe que o nível de confiança é 95%, nós sabemos disso, né? É dado sigma, nesse caso o sigma é 5. Eu já estou pegando os resultados do material, certo? E essa margem de erro é 1. Vamos assumir aqui essas informações, né, que eu acabei não colocando isso no enunciado, mas aí você vai dizer que o n é igual ao Z crítico. Esse Z crítico é 1,96 vezes o sigma, que é 5, né, dividido pela margem de erro, que é 1, né? Porque é uma frase média da população, né? Essa margem de erro está aqui nessa frase, né? É um desvio padrão aí, uma frase média, né? Então essa é a margem de erro, tá? E aí esse n deu 96,04. E aí você coloca um mínimo de 97, porque você vai pegar o menor inteiro, né? Então o menor inteiro maior que, né? Então esse n mínimo de 97, né? 97 observações. Bem, então com esse conteúdo aqui, né, envolvendo aí teorema do limite central, distribuição da média, né, e a parte de tamanho da amostra, né, intervalo de confiança para essa média amostral, concluo, né, a gente pode concluir aqui o conteúdo aqui dos materiais que foram postados nas últimas 2-3 semanas, né? Então eu espero ter conseguido transmitir aqui essa informação para ficar aí registrado aqui nos vídeos desse curso, tá? Então o que a gente viu hoje? Nós vimos a distribuição da média amostral em grandes amostras, né? Como que isso pode ser aproximado também, até mesmo utilizando uma distribuição binomial para aproximar a normal. E vimos aí a parte da construção dos intervalos de confiança e da margem de erro, bem como de tamanho mínimo de amostra. Então, agradeço a compreensão e até a próxima. Tchau, tchau.